Você já parou para pensar em como é a entrada de energia se você for um consumidor único e passar de 75 kVA ou o 200 amperes? Por exemplo, você tem ou vai fazer uma instalação de uma clínica e verificou que há necessidade devido aos seus equipamentos de um padrão de 150 kVA. Nessa situação, você não será atendido em baixa tensão e sim em média tensão. E isso tem um impacto muito grande na sua obra, pois o custo para fazer isso não é pouco. Os prazos para a Copel aprovar e para você executar também não são baixos. E eu vou te explicar agora quando que você vai precisar instalar uma entrada em média tensão, o que é um posto de transformação, quanto tempo normalmente demora entre projeto e ligação dele e também quais são as suas principais aplicações e vantagens em relação aos outros tipos de subestações. Olá a todos, meu nome é Isaías Wandowski do canal IVM Engenharia Elétrica e tenho mais de 10 anos de experiência com projetos e obras elétricas de todos os portes e nesse período eu já provei e instalei diversas entradas em média tensão e a que eu mais utilizo é justamente a do tipo posto de transformação. A primeira coisa que você precisa saber é que a norma que rege esse tipo de instalação é a NTC 903-100 e ela estabelece as condições gerais para o fornecimento de energia elétrica para as instalações de unidades consumidoras atendidas em tensões nominais de 13,8 e 34,5 kV. O fornecimento será efetuado em tensão que a gente chama tensão primária, que é a tensão entre 13,8 e 34,5. Só para você ter uma noção, se você pesquisar norma de tensão secundária, é a tensão em baixa tensão aí que a gente costuma ver em 220 volts, 127 volts. Tudo bem? Então, voltando, o fornecimento é feito em tensão primária quando a carga da unidade consumidora for superior a 75 kW e a demanda de potência contratada ou estimada pelo projetista for igual ou inferior a 2.500 kW. Eu quero deixar claro que existem exceções, mas o foco desse vídeo não é a determinação da entrada em si, e sim falar mais sobre o posto de transformação. E é claro, esse tipo de projeto ele deverá ser feito por um engenheiro eletricista cadastrado no CREA e também cadastrado no sistema de projetos da Copel chamado PIO. O posto de transformação é limitado a 300 kVA, pois acima disso a medição ela vai ser feita em média tensão e deveria ser utilizado de disjuntor de média. Então a Copel não permite que esse tipo de instalação seja instalada numa mureta e poste, que é o posto de transformação. Nessa faixa de potência existem três principais tipos de subestações, que uma delas é o posto de transformação, a outra é a cabine metálica e a outra é a cabine em alvenaria. E se você não é inscrito no canal, se inscreva aqui porque eu vou compartilhar com vocês diversos conteúdos nessa área que podem te ajudar a melhorar o seu projeto, a sua execução e tirar dúvidas sobre eletricidade. Um posto de transformação de energia nada mais é do que uma subestação contendo os equipamentos instalados em um poste e uma mureta de medição. Eles são destinados à medição, proteção e transformação de energia elétrica. Ele tem como principal vantagem em relação aos outros o custo reduzido, é o mais barato de todos, mas em contrapartida ele te limita em alguns lugares da onde você pode instalar, ele impacta bastante visualmente se isso for te incomodar, e também se o terreno for meio pequeno, talvez inviabilize esse tipo de instalação. Ele é muito utilizado, principalmente em aplicações comerciais, mercados, escolas e fábricas aí de menor porte. Uma cabine metálica, ela contém as mesmas coisas que um posto de transformação, menos, é claro, o poste, e tem como principal característica a robustez e o espaço reduzido. Ela é muito utilizada em indústrias devido à sua confiabilidade. O problema dela é o preço, que costuma ser bem mais caro do que o posto de transformação, então para aplicações menores fica muito próximo do inviável. A cabine em alvenaria, eu diria que está entre um meio termo, entre custo da metálica e o custo do posto de transformação e também de qualidade. O problema dela é que você tem que construir um abrigo em alvenaria para ela e normalmente você tem um pouco mais de trabalho para aprovar na Copel, porque cada projeto é um novo projeto. Então a cabine normalmente ela vem pronta, já aprovada, o fabricante já aprova na Copel. E a alvenaria, você projetista ou eu projetista, eu tenho que fazer esse projeto baseado no lugar onde eu estou fazendo. Você também deve tomar muito cuidado em relação às centrais de gás, porque elas devem ficar o mais afastadas possível do posto de transformação e também de qualquer coisa elétrica. Existem diversas maneiras de dispor as caixas de medição ali e a entrada do poste, mas eu vou focar em uma que já atende a maioria dos casos e também falar um pouco mais sobre o que compõe
o posto de transformação. Essa é uma foto do padrão A1 presente na NTC 903.100 e nele você pode ver o transformador em cima do poste, o poste e a mureta de medição. E na mureta de medição nós geralmente temos 3 itens indispensáveis, que são a caixa de medição, onde vai o medidor, a caixa com os TCs, eles são os que transmitem a leitura de corrente para a medição, e a caixa seccionadora, onde está localizado o disjuntor geral. Algumas informações importantes aqui é que a medição ela é feita de forma indireta, ou seja, pelos TCs, e além disso, esses TCs eles são fornecidos pela Copel e não pelo cliente. Então, quando eu vou executar uma obra desse tipo, eu solicito para a Copel os TCs daquela obra e a Copel me dá esse TC, eu instalo lá e depois só vai o técnico da Copel instalar o medidor junto com a anteninha via rádio lá para ele fazer a transmissão da leitura. Uma coisa muito importante que você deve ficar atento é que tirando os TCs e o medidor, tudo que você está vendo nesse desenho é fornecido pelo cliente, então ele tem que comprar tudo isso, e um posto de transformação não é muito barato, é bastante variável, mas ele vai custar aí pelo menos entre uns 80 e 200 mil reais para fazer isso, e é mais barato do que uma cabine, com certeza, mas ele tem um custo bastante elevado para você colocar na mão de qualquer um, então é muito interessante que você contrate um profissional que já tem experiência nisso e que tenha aqui know-how aí para poder pegar e fazer isso da melhor forma possível, com o menor custo possível. Outro ponto que você deve ter muito cuidado é de sempre comprar de fornecedores homologados pela Copel e também cuidado com o transformador, já que até 300 kVA é necessário ter o selo do Inmetro e eu já vi vendedor tentando empurrar 100 e também já vi cliente querendo reaproveitar transformador antigo e na maioria das vezes não é aprovado pela Copel, mas se ele tiver o selo do Inmetro e também atender aos requisitos específicos na norma e você atualizar o laudo de testes deles, você pode tentar aprovar na Copel. Agora vamos entrar na parte de projeto. Eu costumo demorar mais ou menos um mês para apresentar um projeto desses na Copel. Ele será apresentado no sistema online chamado PIL e a Copel te dá cerca de 30 dias para aprovação. Na maioria das vezes, esse tipo de projeto é aprovado de primeira, mas é sempre bom considerar aí pelo menos 60 dias para aprovação. Então, só de papelada você vai levar pelo menos uns 3 meses para conseguir fazer esse projeto andar. Enquanto isso, você pode ir executando esse posto de transformação e a vistoria costuma demorar entre 30 e 60 dias. Existem diversas variáveis nesse ponto, mas no geral um posto de transformação ele é instalado em cerca de 5 meses. Por isso, é sempre bom planejar muito bem antes a obra para que você não atrase a construção. Com isso, eu finalizo esse vídeo, espero muito que vocês tenham gostado e até a próxima.